Olá, tudo bem? Jason Moraes da Silva aqui do Arte Triunfar. Estamos aqui em mais um vídeo. Vamos ter uma conversa aqui super bacana hoje com Rafael. Ele é pastor e ele tem um trabalho espiritual assim muito diferenciado. É uma coisa assim que vale a pena você que me segue aí, você parar para ouvir, tá certo? Antes de mais nada, eu gostaria de pedir para você que você deixe like no vídeo, que você compartilhe, que você se inscreva no nosso canal e vem com a gente, que dia sim, dia não, nós temos vídeo aqui, tá certo? Então, Rafael, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal. Gostaria que você se apresentasse para as pessoas aqui. Quem é o Rafael? Ok, Jason, muito obrigado pelo honroso convite, por poder fazer parte dessa tua história aí que eu já aprendi a admirá-lo no primeiro dia. Eu tenho que mexer na máscara, né? Não, Por isso aí, por essa questão aqui da gente se manter protegido e tudo mais, mas aprendi a admirá-lo quando eu recebi o livro que tu escreveste das tuas mãos, né? E eu fiz questão de comprá-lo porque a maneira, o teu livro era você, e você era teu livro ali naquele momento. Eu aprendi a conhecer o Jason na essência do Jason, né? Porque ele estava ali fazendo algo que acreditava, né? Aquilo era algo que o Jason acreditava. Por quê? Porque o Jason, vocês viram fotos dele aí vendendo, né, porta a porta, de pessoa em pessoa. E foi nessa caminhada que eu te conheci, né? Muito louco isso. Foi no supermercado Miatano, que eu me esqueço, faz mais ou menos um ano. Isso. No livro passado. Você já leu o livro novo? Você tem, né, o livro novo? Eu tenho o primeiro. Você tem o primeiro. O segundo você não tem. Beleza. O Estrutura de Campeão. Beleza, tranquilo. Não, tá certo. E aí a gente se conheceu e a gente conversou bastante. A gente viu que tinha bastante coisas em comum. Então, para isso, eu te chamei pra gente conversar, pra gente tocar uma ideia. Rafael, o seu sobrenome é? Wilski. Wilski. Legal, polonês, né? É um sobrenome polonês que tem W-I-L-S-K-E. Então é bem desconhecido assim pro povo aqui da região serrana, né? Legal. E qual que é esse trabalho que você faz aí? Esse trabalho que você faz nesse sentido espiritual, que esse teu trabalho é muito diferenciado. Bom, em primeiro lugar, assim, eu me formei, eu fiz teologia no intuito de exercer um ministério pastoral na Igreja Evangélica Luterana do Brasil. E eu fui funcionário de empresa de calçado. E logo que eu entrei na teologia, eu fiz teologia dos anos 2002 a 2005. E logo que eu entrei na teologia, em algumas aulas de ética, eu pude perceber que como era importante muito daquele conteúdo ser repassado, independentemente de religião, né, de crença religiosa. A estrutura da ética, quando eu fiz a disciplina de ética, ela era muito importante na área da liderança. E o que é teologia? Para aquela pessoa que é menos instruída, o que é teologia? Uma pessoa ir para a faculdade, né? Estudar teologia. O que é teologia? Teologia, traduzindo bem direto, né, é o estudo de Deus, estudo sobre Deus. A teologia, ela é muito direcionada, por exemplo, a Igreja Católica tem curso de teologia, vai ser pro catolicismo. Catolicismo. Legal. Eu fiz para a doutrina luterana. Então tem a teologia na doutrina luterana. A Assembleia é uma coisa. A Assembleia tem uma teologia que vai se quadrangular, entendi, né? Legal. Então existe hoje, tanto é que hoje existe muitos cursos de teologia, tanto cursos livres como cursos de extensão, né? Sim. Eu fiz na instituição chamada UBRA, Universidade Luterana do Brasil, que foi a primeira com portaria no MEC no Brasil. Legal. Né? Então, o curso de teologia lá, assim, trouxe não só no sentido assim para ser pastor, mas me trouxe uma estrutura ética muito forte, né? Tá. E aí, o que acontece? Como a gente é, entre aspas, treinado para ser pastor de uma denominação religiosa, eu sempre tive a visão de que a estrutura religiosa ela te permite interagir socialmente.
Então foi aí que nos anos 2009 eu fui para o Paraná exercer o ministério na área de capelania hospitalar. Quer dizer, o capelania hospitalar é aquele pastor, mas ele não representa a sua denominação dentro do hospital. Ele representa uma figura humanizadora, ele representa uma figura que leva conforto espiritual independentemente da religião. Sim. E o que eu mais pude constatar na área hospitalar é que as pessoas, ao adoecer, elas não adoecem só no corpo. Muitos de doenças do corpo são resultados psicossomáticos, resultados da alma. Um exemplo bem simples: abandono, rejeição, né? Questões assim do tipo falta de perdão. Uhum. Eu vi muito isso. Jason, eu vou te contar uma história muito rápida. Pode contar, à vontade. Quinta-feira, era uma quinta-feira, eu vi uma senhora sendo examinada, a enfermeira tentando tirar sangue dela. Não tinha sangue, ela estava agonizando na quinta-feira. Eu lembro direitinho, era uma quinta-feira, fui lá fazer oração com ela. Na sexta-feira conversei com os filhos dela. Daí me falaram assim: olha, pastor, ela tem um filho que mora numa cidade de Rondônia, e eu estava em Cascavel. Sim. Ela tem um filho lá em Rondônia. E o que você acha? Ela está meio brigada com esse filho. O que você acha? Você acha que ele deveria vir visitar ela? Eu disse, com certeza. Então, Jason, ela estava agonizando na quinta-feira, né? Ela estava tendo assim aquela respiração ofegante, a enfermeira não encontrava mais veias. Na sexta-feira fui lá, aconteceu a mesma coisa. Essa respiração ofegante, as enfermeiras não conseguiam ter um acesso fácil nas veias para fazer exame, e os filhos aflitos. No sábado de manhã eu recebi uma ligação: o filho dela veio. Aí era mais ou menos 12:30, eu liguei para os filhos e disse assim: olha, eu estou indo aí para o hospital. Aí eles falaram: não precisa mais, pastor. O nosso irmão veio aí, faz uns 15 minutos que ele veio. Ele bateu na porta, chamou: ô mãe. E os dois ali trocaram uma e outra palavra, ela veio a falecer. Quer dizer, então aí começou a me despertar essa palavra cura. O que significa cura? Cura, será que é você eliminar um problema da sua vida? Ou cura é a resolução daquele problema? Legal. Falei isso agora, poucos vídeos atrás, não lembro qual. Foi no último. É questão de enfrentamento, né? Você não pode fugir das coisas. E eu estava exatamente pensando sobre isso ontem. Essa questão do perdão, ela o nosso corpo, a nossa alma é uma coisa só. Uma coisa só, exatamente. E aí quando a pessoa adoece espiritualmente, o seu corpo adoece. Que maluquice isso, né? Os antigos gregos chamavam a palavra de fármacon. O que é o fármacon? Vai traduzir como fármacon, né? Para o português, farmácia. Sim. Você quer melhor remédio? É a palavra. Palavra de perdão, palavra de carinho, de amparo, de afeto. Legal. O Dr. Lê Ribeiro, ele fala muito isso, que é a questão do como é que a gente é animal linguístico, né? E como tem as palavras têm poder, as né? Palavras têm poder. Você somatiza aquilo. Nossa, muito, muito forte isso. E aí eu comecei a fazer uma pós nos anos de 2011. O nome da pós é Inteligência Espiritual. Por graça divina, a primeira pós-graduação com portaria no MEC. Essa pós era vamos chamar assim, um braço, uma ramificação de um programa de doutorado que um professor meu estava fazendo da ciência da religião. Sim. Aí eu pensei, por que não aplicar os mesmos princípios na empresa? Jason, você tem 100 funcionários. E um funcionário, ele é mais sensível, né? Os demais funcionários gritam com ele, são insensíveis, cobram resultados sem dar suporte. Esse teu funcionário entra em depressão. Ele tira um mês de licença por depressão. E a tua empresa, os teus funcionários continuam no mesmo sistema. O que vai acontecer depois que termina essa licença por
por estar em depressão, o que vai acontecer quando ele voltar no sistema, no mesmo sistema que ele estava? A mesma coisa. A mesma coisa. Então eu fiz uma pós-graduação nessa área, espiritualidade, na área das relações interpessoais. Isso você precisa imaginar uma hierarquia de pessoas, um grupo de pessoas que conduzem a empresa dentro de uma visão espiritual. O que é espiritual? Vamos rezar um Pai Nosso? Não tem nada a ver. Você aplicar a espiritualidade na empresa não significa começar o dia com um salmo, não significa chamar um padre, senão lá o evangélico já fica, não, mas eu quero meu pastor, só dá confusão. Sim. Cria até uma rejeição desse tema, a espiritualidade dentro da empresa. Espiritualidade dentro da empresa é você alinhar a visão que a pessoa tem de si mesma nas relações interpessoais. Porque você não precisa ficar dizendo assim, eu sou evangélico, eu sou católico. Essas coisas se traduzem onde? Na prática. Sim. No que realmente a pessoa é na vida. Exatamente. Né? Mas aquele cara é um cristão, Ninguém fala isso. Ou ele é uma boa pessoa, ou ele não é uma boa, né? Exatamente. As atitudes dele é que valem. Exatamente. Puxa vida, que rico isso que você está trazendo pra gente. Então, a inteligência espiritual se distingue dos ritos de uma denominação. Sim. Né? A inteligência espiritual diz respeito a como eu me vejo, qual o meu propósito e sentido da minha vida. Porque se eu sou um líder e não tenho... Eu posso ser chefe, estar num cargo. Aquele cargo é meu enquanto eu estou dentro da empresa. Sim. Agora, ser líder, eu sou líder por aquilo que eu desejo, que eu tenho como missão, propósito e valores da minha vida. E aquilo se encaixa ou não na empresa. Por exemplo, eu participei de uma empresa chamada, nem sei se posso falar o nome de empresa ou não. Tranquilo. Mas eu trabalhei numa empresa de 5 mil funcionários que proporcionava mais de 200 pós-graduação na universidade corporativa. Sim. Quer dizer, então a empresa ela colocava pro funcionário que ele tinha que se qualificar, mas ela dava qualificação para esse funcionário. E esse funcionário como é que respondia? Respondia da melhor forma possível. Claro que num montante aí de 100%, talvez 80%, 20%. Mas é natural. Se estivesse insatisfeito, né? É natural, isso é natural, né? O fato é que, após terminar a pós-graduação, imprimindo o meu folder com a minha proposta, um amigo meu era contador, ainda até hoje, o Leandro Raiman, não tem nenhum constrangimento de falar. Manda um abraço para ele. Leandro, um abraço para você aí. Aí a minha primeira palestra foi para 1.200 servidores do SUS de Cascavel. 32 turmas, 204 horas de trabalho. Quando ele olhou aquelas fotos, ele disse assim, Rafael, vou abrir a empresa para você, não vou te cobrar nada. E aí com a empresa eu consegui entrar nas maiores e melhores empresas do Brasil. Aí eu tô te falando isso porque eu sempre ficava com uma cópia do RH das avaliações. Sim. Então, mais de 90% avaliado em muito bom, excelente. Por quê? Porque o trabalho era despertar a melhor visão que cada um tem de si mesmo. E quando você faz isso... E como desperta? Como que você acha? Em poucas palavras. Despertar o melhor. Despertar o melhor. Melhor de você que está aí do outro lado. É você visualizar no outro. Você só consegue ver o que é melhor em si quando você vê alguém se dando bem na tua presença. Não tem como ser de outro jeito. Já se eu acordo de manhã, eu levei muitos anos para ter uma autoaceitação, por exemplo, com o meu aspecto físico. Quanta gente quer ser magro igual você, cara? Né? Eu me olhava, deve ser isso. eu me olhava assim no espelho, assim, mas esse nariz, mas essas rugas na testa, essas coisas assim, e de repente eu comecei a olhar e dizer, não, mas esse sou eu. Então, Jason, eu só desperto o melhor do Rafael quando eu vejo que o Jason, estando do meu lado, ele está melhor que eu. Está tão bem ou melhor que eu. Porque eu preciso dele e ele precisa de mim. Isso se chama... Aí as relações interpessoais justamente se dividem em relacionamento intrapessoal. Eu comigo mesmo? Comigo mesmo. O espelho não vai mudar nada, ele não tem culpa do que... O espelho não tem culpa.
né? Aí o relacionamento interpessoal, que é quando eu me olho no espelho e tenho essa aceitação e consigo criar uma aceitação, ou tenho uma auto-hostilidade e crio a hostilidade com os meus colegas de trabalho. Aí o que acontece? Eu fico olhando os defeitos dos outros. Ah, mas aquilo lá é gordinho, aquilo lá é careca, aquilo lá é baixinho, aquilo lá é o tamanho das pernas dele, ou se é muito alto, muito baixo. As pessoas ficam projetando a auto-hostilidade. E a pessoa lá que é um pouquinho... Eu vou falar que reto sem curva. A pessoa que é mais gordinha, ela fica se achando... Ah, eu queria ser magra porque todo mundo ri de mim. Gente, se você é gordinha e alguém cria onda, alguém... Como é que é essa palavra? Bullying. Cria bullying. O problema do bullying é quem o pratica e não quem é alvo. Tá nela, não tá em mim... Né? Exatamente. Tá nela. Porque se eu crio um ambiente de hostilidade, é porque eu me auto-hostilizo. Isso dentro da psicanálise se chama uma projeção. Sim. Né? Eu projeto nos outros o que eu sou. Né? E aí dentro das empresas acontece a mesma coisa. As pessoas que são hostis lá dentro na sua família, com os seus filhos, com o seu ser, ela vai criar um ambiente hostil dentro da empresa. E aí você pode colocar a regra que for, pode dar gancho, pode criar a regra. Você precisa, como diz o pai do RH, o Chiavinato, ele diz o seguinte: se você não der uma visão clara para as pessoas, os teus funcionários não vão saber para onde ir. É a mesma coisa na família. Exatamente. Se você, quanto chefa ou chefe de família, você não dá a direção clara, exatamente. É a mesma coisa. É interessante essa coisa do não, né? Quem tem criança de 2 a 7 anos, diz para ele assim: não quero ver teu quarto bagunçado. Vira as costas e volta em meia hora para ver. Tá bagunçado o quarto. Tu tá caminhando com a tua esposa assim e diz assim: não olha agora, mas aquele lá é meu chefe chato que eu te falei. Ela vai torcer o pescoço igual a menina do Exorcista, cara. Porque você disse não. Não bota o dedinho na tomada. Né? O que tu precisa dizer? Filho, distância dessa tomada. Filho, organize o seu quarto. Esposa, eu tenho um chefe muito chato que eu vou te falar dele dentro de 5 minutos. Aí você vê que ele passou, ele já tá lá da outra. Não, acontece o seguinte, ó. O cara é chato, mas ele é direto. Né? Agora, se você falar assim, não, parece que aquele não, né? Já foi ali com Adão e Eva, começou tudo, né? Não coma dessa fruta, foi falar não. Pois é. Então, a liderança consiste em desperte o melhor das pessoas, dando-lhe uma visão para onde elas têm que ir. E em lugar de um monte de não. Aqui não pode isso, aqui não pode aquilo. Aqui para nós atingirmos a nossa visão, nós precisamos cooperação, precisamos diálogo, precisamos que as trocas de informações sejam rápidas. Percebeu? Você coloca as ordens no positivo. Entendi. E com relação aonde você puxou sobre como se pronuncia o nome dele? Mostra pro pessoal esse livro. Pessoal, muito famoso esse livro. Ó, vou mostrar sem nenhum constrangimento. Eu não sei se Como fazer amigos e influenciar pessoas. Dale Carnegie, tá? Dale Carnegie tem 2 grandes livros mais vendidos, como esse aqui é Como Evitar Preocupações e Começar a Viver, e eu tenho outro também, Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas. Eu não quero aqui invadir nenhuma área ética e tal, mas eu trabalhei em Dale Carnegie e saí de Dale Carnegie para fazer o mesmo trabalho. E hoje, quando eu digo assim: Jason, faça Dale Carnegie. Ah, mas eu já fiz a Fundação Napoleão Hill. Faça. Soma todos esses cursos. Quem que foi, como você diz mesmo, Dale Carnegie? Uns chamam de Dale Carnegie, a pronúncia é Dale Carnegie. Ele é francês. Ele era um americano. Ele era um americano. Exatamente. Que ano que ele... Como que surgiu as ideias dele? O Dale Carnegie, ele pôde perceber que exatamente isso que nós estávamos vivendo. As pessoas, elas viviam
de uma maneira... Que ano isso, mais ou menos? Lembra? Isso nos anos de na passagem de... Eu não vou lembrar agora com exatidão, porque esse livro aqui é de 1930 e alguma coisa. Sim. Aqui, ó, 1888 a 1955. E eu acho mais interessante, o que mais me chamou a atenção em Dale Carnegie foi que eu descobri ele quando eu estava no fundo do poço. Tinha deixado de ser pastor, não queria mais ser pastor por questões pessoais. E quando eu encontrei Dale Carnegie, eu encontrei novamente isso. Encontrei ferramentas para abrir e expandir a visão. Sim. E tanto é que eu abri e expandi a visão, tanto como pastor, como mentor na área de liderança. Sim. E o que mais me chamou a atenção é que Dale Carnegie falava sobre essas questões psicossomáticas lá na década de 30. Pois é. 1930. E é como Napoleão Hill, Rafael. Uhum. Napoleão Hill, ele iniciou seus projetos lá em 1930 e alguma coisa também. Exatamente. E são duas vertentes. E para você que está me ouvindo, para você que está aqui nesse vídeo até agora, escutando essa nossa conversa aqui, ela é uma conversa de muita qualidade. Você que está aí do outro lado, você deve ter observado isso. Tem muita qualidade aqui nesse nosso papo. Você observa o seguinte, que são pessoas de 100 e poucos anos atrás, com ideias, que fundou todos esses livros de autoajuda, essas ideias que a gente encontra por aí hoje. Exatamente. Livro Seja Foda. Uhum. Cara, eu vi o livro Seja Foda, que foi o livro mais vendido em 2018, mais alguns livros aí. Cara, tem muita coisa. A essência dessa autoajuda, de tudo que tem aí, eu acredito, eu como um escritor de autoajuda, a essência tá aqui e tá no Napoleão Hill, cara. Exatamente. São pilares. Pilares. São pilares que é o quê? É o que Sócrates falava. Conhece-te a ti mesmo. Exatamente. E aí quando você conhece a ti mesmo, e aí você começa a se identificar nos ambientes em que você vai permeando, cara, automaticamente você vai conseguir viver com mais qualidade. Você vai conseguir se olhar no espelho e se aceitar mais. Entre o meio, vamos fazer aqui uma confissão pública, entre o meio religioso existe uma certa preconceito com a palavra autoajuda. Sim. No sentido assim de que você exclui Deus da tua vida e você se vira. E isso é uma mentira. É um equívoco no mínimo. Né? Porque o que Jesus disse? Ame o próximo como? A ti mesmo. Então a autoajuda não é uma coisa assim de que eu tenho superpoderes capazes de enfrentar qualquer coisa sem Deus. Muito pelo contrário. Um dos princípios de Dale Carnegie é ore. Tem aqui um subtítulo que diz ore. Aí você vai me dizer, tá, mas isso está na Bíblia. Claro que está na Bíblia, mas uma empresa que existe há eu trabalhei em 2012, era 100 anos, era o centenário. 108 anos. 108 anos. 90 países. Países onde hoje os cristãos são fuzilados, são degolados. Dale Carnegie entra. E diz assim, ore. E aí ele conta a história dos pais dele, que eram protestantes, que seriam chamados luteranos, Sim. Do Sínodo de Missouri, que é exatamente da onde a Igreja Evangélica Luterana do Brasil veio, o Sínodo de Missouri, dos Estados Unidos, enquanto que a Igreja de Confissão Luterana veio da Alemanha. O Dale Carnegie conta a história dos pais dele, que nos momentos de pior aflição, daqueles, vocês imaginam os anos 1800 e tanto, em que uma lavoura estava à mercê do que? De geada, de ventania, de chuva, tudo mais. E aí ele fala assim, os meus pais sempre liam a Bíblia. Sempre se confortavam nas palavras de Jesus. Busquem primeiro o reino de Deus e o resto vai ser acrescentado. Pois é, gente. E você veja bem, olha que top isso que você está trazendo pra gente. Que é o seguinte, eu entendo, até pra minha audiência eu nunca falei isso, mas é bom você que tá aí tá me escutando. É o seguinte, a espiritualidade, o pastor, o padre, ele se dirige à plateia falando de Deus diretamente. Perfeito. E
autoajuda, ela se faz indiretamente. Certo. Quando eu estou falando amar o próximo, quando eu estou falando esses princípios que a gente traz de autoconhecimento, de autoajuda, cara, isso é uma evangelização. Também, Isso também só que é uma evangelização indireta. Indireta. E aí se a pessoa colocasse aqui no canal, eu colocasse no meu canal assim, o nome do canal sei lá, que fosse voltado mais para a espiritualidade, ele não teria a audiência que tem. Não teria. Porque as pessoas não estão abertas. Aí o que eu faço? Eu estava contando hoje, que eu coloquei esse vídeo hoje da história tailandesa lá, entendeu? E essas pessoas apaixonam. Aí eu vou lá e conto outra história, mas que tudo, na verdade, que tudo vem da mesma raiz, vem da mesma vertente. O Jason, uma faculdade aqui de Lages, ela promoveu uma webinar, Espiritualidade e Qualidade de Vida nas Empresas, por ser webinar com doutores da Índia, Tailândia, outros grandes nomes aí, uma professora daqui de Lages, outra professora lá de São Paulo, espiritualidade na empresa e qualidade de vida. Quer dizer, claro que cada religião, quadrangular, assembleia, luterana, católica, cada um vai ter a sua cereja. Vai dizer, não, nós nos diferenciamos nesse bolo. Né? Cada um vai dizer, não, cerejinha tem que botar aqui. Não, pode ser cereja, tem que ser morango. Então, mas o ser humano, a massa, ela a massa humana, ela é espiritual. E quem está dizendo isso não é o pastor Rafael, quem está dizendo isso são os cientistas. Quem está dizendo isso é o Francis Collins, que descobriu o genoma humano. Ele disse assim, olha, a gente aprendeu lá na escola que a gente é formado por moléculas, formado por prótons, nêutrons e elétrons, e que em algum momento você chegaria numa partícula sólida. E agora se descobriu mais camadas que envolvem... É infinito, resumindo. É infinito, você não chega a uma camada sólida dos átomos. Tudo é materialização, é energia. Tudo é energia. E dentro dessa energia, você falando, que olha que maluquice isso, gente. O que isso traz? Isso traz que o nosso espírito ele é eterno, o nosso corpo é passageiro. Esse carro que a gente tá, esse bom carro, graças a Deus, ele é um carro passageiro. Ele é essa árvore que está atrás de nós, mas o nosso espírito não. Exatamente. Né? E a gente tá aqui, eu, pastor Rafael, e você do outro lado, que tá aqui, ó, 27 minutos com a gente. O que acontece? A gente tá aqui o quê? Pra gente evoluir, pra gente crescer. E não é porque você vê um vídeo que você vai melhorar como pessoa. É como você colocar um tijolinho na sua casa, na sua construção. Aqui nesse vídeo você pega 2, 3 palavras, naquele vídeo você pega outra. E assim você vai crescendo e evoluindo espiritualmente, e para isso que a gente está. Eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais. Tem muita coisa para falar? Não. Isso é a introdução. Introdução porque... Tá, se você quiser conhecer mais sobre o Rafael, vai ficar aqui no link, o Facebook dele aqui no YouTube, eu vou deixar o canal dele no YouTube, vai ficar aqui para você ir lá e conhecer mais sobre o trabalho dele, que eu recomendo. Ok, obrigado, Jason, por recomendar o trabalho. Você pode procurar lá no Face, Liderança Terapêutica Organizacional. Sim. A gente vai deixar escrito aqui no YouTube. Beleza. Que bom. Eu te confesso que eu estou nessa fase de adaptação, Sim. Essa fase de aprendizado, com essas questões de mídias sociais, tecnologia. E isso é de grande honra para mim poder fazer parte dessa construção também. Sim. Que até início do ano para mim era algo muito distante. E que agora está se tornando realidade por conta de amigos e de parceiros que tem feito. Até um colega seu da rede pública aí, o Marco Antônio Clemente aí, tá me dando uma força aí nos vídeos. E é a soma das coisas. E eu não tenho nenhum constrangimento de dizer que o Jason me ajudou, que os meus amigos, o Thiago e o Jonathan lá do Mercado Miatã me ajudaram. E desculpa se eu não citei alguém aí, porque eu estou sendo ajudado por muitas pessoas, porque eu também quero contribuir, porque as relações interpessoais é isso, é espelho. Né? Quanto mais eu ajudo, mais eu sou lembrado como referência. Sim. Né? E assim
vamos construindo juntos. Tá bom, beleza. Eu te agradeço pela sua participação aqui. Meu muito obrigado. Quero mandar um abraço aqui, antes que eu esqueça, um abraço para Adriane. Ela falou que é um abraço com beijo, ela falou lá em italiano, eu não lembro. Pro Boca, que é o marido dela, e pra Nicole, que é a filha, tá bom? Um abraço para a comunidade do Sedup Caetano Costa, os meus amigos lá que se formaram comigo no ano de 2000. Um abraço para vocês, gurizada. Gente, deixa um like nesse vídeo aí, compartilha para mais pessoas poderem assistir. Fiquem com Deus e até a próxima. Até a próxima, valeu! Cara, foi 30 minutos, bate